Olá, meus queridos quarenteners. Vim aqui exclusivamente hoje para falar sobre um assunto muito sério, que eu acho que tem que ser tratado dessa forma, que é a demissão do Sérgio Moro hoje. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia sair exoneração a pedido e se ele concordava. Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê? Sinceramente fui surpreendido, achei que isso foi ofensivo. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Não é um vídeo para causar sensacionalismo ou para bater mais na tecla do que já está acontecendo. É um vídeo para a gente refletir. Refletir sobre o que está sendo o governo Bolsonaro até esse momento e por que as coisas que estão acontecendo estão acontecendo. Então, assim, já não é surpresa para muita gente que o governo não esteja funcionando. É inclusive surpreendente que as pessoas que elegeram o Bolsonaro em primeiro momento tenham achado que ele tinha alguma competência para levar o governo. É alguém que não fez nada enquanto parlamentar, nunca teve outra vocação, nem enquanto político teve vocação nenhuma, não apresentou mudanças substantivas. É alguém que claramente não é inteligente, é alguém claramente que não é bem articulado, então isso já começava aí. Mas aí, bom, foi eleito, apresentava muitos problemas na parte social, o governo todo, atacou instituições de ensino, atacou muitas políticas públicas e com a ajuda dos seus ministros.
Vélez caiu, chegou Weintraub, uma gestão pior ainda da educação. Em seguida, a gente teve uma sucessão de erros, mas que agora culminou no seguinte cenário. O Bolsonaro conseguiu se afastar de toda a sua base no Congresso, que é o mínimo que você precisa para ter uma governabilidade. Sem o Congresso você não consegue passar reformas substantivas. Então isso ele tinha no começo, se afastou da base do PSL, se afastou do resto das outras bases que tinha, e depois começou aos poucos a também se afastar de outras personalidades do seu próprio governo. Igual eu disse em outros vídeos, faz tempo que o Bolsonaro tem brigado com as próprias pessoas de dentro do seu governo e com outros governos, todos que seriam aliados dele, que estavam de braços abertos para serem aliados do Bolsonaro durante todo esse tempo. E ele conseguiu, sozinho, e na verdade com a ajuda dos filhos, a afastar tudo isso. Então nós temos um presidente que agora não tem base no Congresso. Perdeu também a base no Senado. Está sem partido. Tentou criar um partido, também não conseguiu. Mudanças recentes. Faz pouco tempo ele exonerou Mandetta, no meio de uma crise global, na qual o consenso era que o Mandetta estava, pelo menos, levando de uma forma aceitável essa crise, porque estava seguindo o que era proposto pela OMS. Bolsonaro não só exonerou Mandetta, criticou a OMS, tentou aí subverter as palavras ainda do diretor-geral, pôs alguém claramente incompetente, que já começou dando atrapalhadas nas suas primeiras falas, como se não soubesse do que se trata a pandemia. E em seguida agora temos a demissão do Sérgio Moro. Mas fique claro que o Bolsonaro não demitiu o Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu porque quis. E eu acabei de assistir o pronunciamento. Isso é logo depois de assistir o pronunciamento. E o que acontece? Sérgio Moro fez algumas alegações durante o pronunciamento dele. Não só pediu demissão. Ele afirmou, categoricamente, que o presidente estava preocupado com investigações que estavam ocorrendo pela Polícia Federal. Ele não só queria trocar a superintendência do Rio de Janeiro, como também o diretor-geral da Polícia Federal. Ambos por questões... Isso não sou eu nem eu que estou falando. Quem falou isso agora foi o Sérgio Moro, que era um aliado, o aliado mais próximo, ou mais forte dos aliados do Bolsonaro. Então, se vocês imaginam, para ele chegar no ponto de falar isso, o ponto que não estava esses atritos. Enfim, então aí já é um problema muito grande. É um crime de responsabilidade gigante, na maioria de todos os governos democráticos do mundo, a obstrução de justiça. O próprio Trump fez face a um processo de impeachment esse ano mesmo por tentativa de obstrução de justiça. Então isso já é grave por si só. Segundo, a exoneração que saiu na madrugada de hoje pelo Diário Oficial, ela saiu com a assinatura do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Mas observe também que durante o discurso do Sérgio Moro, ele fala que essa exoneração não foi assinada por ele. Ele em nenhum momento assinou. Ele ficou sabendo depois que já tinha sido publicado no Diário Oficial. O que também é um crime bizarro e estarrecedor, de assim, como é que as pessoas não estão falando disso por enquanto. Nas manchetes a gente está vendo que o Moro pediu a exoneração, mas não está falando dos problemas que levaram a essa demissão voluntária do governo. Então, assim, é uma sucessão de erros muito grande, e a gente tem que considerar ainda que um ou mais filhos do presidente são investigados pela Polícia Federal. E, inclusive, um deles, o Flávio, no Rio de Janeiro. Por esquemas de propina, por as rachadinhas, por envolvimento com a milícia. Então, assim, existem muitas coisas que levam à conclusão necessária de que a família Bolsonaro está ligada a diversos tipos de crime. Não fosse só os crimes normais do crime organizado, milícias, corrupção, lavagem de dinheiro.
tem agora esses crimes de responsabilidade, que já tinham acontecido outros inúmeros crimes de responsabilidade que ninguém abriu os olhos. Assim, dá para nomear pelo menos uns 5. E é assim, a gente não vê no dia a dia as pessoas falando dos crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Agora que ele tem perdido a base mais e mais e mais, tem se falado nisso e agora começa a tramitar as denúncias no Congresso, mas isso já é passada a hora, já devia ter sido feito antes. O momento não é propício devido à pandemia, mas a gente não pode também usar a pandemia para blindar um governo que é claramente corrupto nesse sentido. Aí agora qual a solução do Bolsonaro? Ele vai querer pôr outra pessoa que era o presidente da ABIN, o diretor-geral da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ele quer pôr essa pessoa na Polícia Federal. Mas se você procurar um pouco, as notícias dizem que essa própria pessoa da ABIN já tinha posto serviço de inteligência a serviço do Bolsonaro, que é uma coisa gravíssima. O presidente usar da inteligência, do serviço de inteligência do governo para questões pessoais, para interferir em investigações. Então, assim, agora o que ele pode fazer depois que eliminou todas as bases dele, todos os maiores heróis do governo dele, ele tá sem base, tá sem aliado, os próprios militares também do governo não querem mais saber do Bolsonaro, então basicamente sobrou os olavistas, ele vai ter que se aliar ao Centrão, é a única saída, porque o PSDB não vai acolher ele, o PT não vai acolher ele, o PSOL não vai acolher ele, o PDT não vai acolher ele, o PSL muito dificilmente vai acolher ele de volta, depois de todas as brigas, decisões internas. Quem sobrou para ele é o MDB e o Centrão. Só que acontece, se o Bolsonaro fizer isso, que é o único passo para ele fazer, para ele continuar governando efetivamente, é ele voltar para aquela velha política que ele criticou a campanha dele inteira, que ele prometeu a todos os seus eleitores que não ia fazer. E é o único passo que ele pode dar agora. Ou ele vai permanecer isolado. Então ele ou vai ter que arregar para a velha política, ou ele vai permanecer isolado. Ou seja, de uma forma ou de outra, o governo do Bolsonaro não tem continuidade. Ele pode se manter no cargo, mas ele não vai conseguir governar. Não vai haver governança para ele. Ele não vai conseguir passar medidas. E por último, uma reflexão que a gente tem que muito fazer, que é necessária, e não estou dizendo que eu tenho resposta para isso, por que o Bolsonaro decidiu perder, porque ele decidiu, as 2 vezes ele decidiu, porque ele decidiu perder os seus maiores heróis do governo. Qual é o cálculo por trás disso que fez ele chegar à conclusão de que valeria a pena perder os seus 2 maiores aliados no governo e a governança de forma geral, para ele chegar ao ponto de tomar essa decisão e fazer o que ele fez? O que está por trás disso? O que motivou ele a querer fazer isso efetivamente? E isso é o que a gente tem que pensar. É o quê? O que é mais forte do que todos os outros motivos políticos que ele tem? É família? A gente tem que pensar nisso. De repente, algum ideal de se pôr mais no poder através de aparelhamento de todos os serviços com pessoas de confiança dele? É uma possibilidade também. São as únicas opções. Ou ele está tentando aparelhar o Estado, que é uma coisa que todo mundo que elegeu ele criticou. Ele não está fazendo nenhuma indicação técnica, ele está fazendo indicação de colegas pessoais, e isso o próprio Moro disse durante a coletiva dele. Está perdendo as figuras mais fortes do seu governo, criou um cisma interno com todo mundo, e a única chance que ele tem de sobreviver é firmar com o Centrão. Então, o Bolsonaro agora ou permanece sem governo, ou vai ter que ir contra tudo que ele falou que ia fazer durante as campanhas dele, o que é basicamente o que ele já está fazendo. Então, assim, isso é para ficar uma reflexão pra gente.
nesse momento que precisa muito de reflexão. Como sempre, fico à disposição para poder conversar, para tirar dúvidas. E quem gostou do vídeo, por favor, recomenda para alguém, para algum parente, repassa, dá um like, se quiser dar só um feedback positivo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.